Messias, e como os irmãos sabem, não pôde estar conosco porque está no Brasil. Supostamente o pastor Messias, juntamente com a irmã Norma, estão ali no Brasil para fazer alguns tratamentos médicos e também, quando possível, fazer a obra de Deus. Eu soube que o pastor Messias esteve pregando em algumas igrejas ali em Recife e ele ficou encantado com aquelas congregações onde ele esteve pregando, ministrando a palavra de Deus e compartilhando com aqueles pastores um pouco da dificuldade de se abrir um trabalho no campo missionário. Nós às vezes nos esquecemos que nós estamos aqui, mas nós estamos em um campo missionário. Nós não somos desta terra. Eu acho que o único que é desta terra é o pastor Bradley, né, que é americano nato, e a Larissa, que nasceu, acho que o Gabrielzinho também, mas eles são pequenininhos, né? O Luquinhas também são pequenininhos, eles não contam. Mas nós que estamos aqui, nós não somos daqui, nós somos missionários e estamos fazendo a obra do Senhor em uma terra estranha. E o pastor Messias esteve pregando ali, ele falou que foi uma bênção. Os momentos que ele teve ali com aqueles pastores, esteve visitando a igreja do pastor André. Quantos lembram do pastor André que pregou aqui na nossa festa da igreja uns 3 anos atrás? 2 anos atrás? 2 anos atrás. E esteve ali recebendo de Deus também, e com certeza o nosso pastor, quando voltar, vai estar trazendo de Deus para as nossas vidas também. Os irmãos continuem orando pelo nosso pastor, o pastor Messias. Também nesta manhã, amados, estejam orando pelo pastor Edilson. O pastor Edilson me ligou hoje pela manhã e ele falou que não pôde estar aqui porque ele está enfermo. E ele pede que os irmãos estejam orando por ele. Tá bom? Vamos estar orando pelo pastor Edilson no final do serviço desta de número 5. Nós vamos estar lendo nesta manhã do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Todos encontraram, digam amém. Amém. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. E aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Curve a sua cabeça comigo nesta manhã, querido Pai. Nós estamos nesta manhã, uma vez mais, diante da Tua santa palavra, Senhor. E a minha oração é que a Tua igreja nesta manhã possa absorver o ensino da Tua palavra, que a Tua palavra venha produzir em nós uma mudança, Senhor, uma renovação em nosso entendimento, que a Tua palavra possa nesta manhã descortinar, Senhor, os nossos olhos, retirar as escamas de nossa visão e nos fazer enxergar quem realmente somos e quem realmente Tu és. Aplica nesta manhã, Senhor, a Tua palavra em nós, é a minha oração em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 17, começa com uma expressão interessante. O texto de Mateus 4, 17 diz: Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Foi assim que Jesus começou a mensagem anunciadora do reino de Deus. E automaticamente, amados, ao ouvir esta mensagem, os ouvintes se perguntavam entre si quais seriam as características necessárias que eles deveriam ter para entrarem no reino de Deus. Nós vemos que Jesus ele começa anunciando a existência deste reino, que era um reino divino, um reino espiritual, um reino eterno. E ao anunciar esta mensagem,
com certeza os seus ouvintes se perguntavam que características nós devemos ter para podermos ter acesso a este reino, para sermos contados como participantes deste reino. Em Daniel, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao versículo de número 5, nós encontramos características necessárias que aqueles jovens deveriam ter para obterem participação no serviço do reinado babilônico. E nós, quando observamos o texto de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 5, nós encontramos que para ingressarem, para serem contados como participantes daquele reino, aqueles jovens precisavam ser de família real, ser de família nobre, eles não podiam ter defeito físico algum, eles deveriam ter uma boa aparência, deveriam ser cultos, inteligentes, dominar os vários campos do conhecimento, deveriam aprender a língua e a literatura dos babilônios, deveriam receber um treinamento de 3 anos. Em Mateus capítulo 5, versículos de número 3 ao versículo 12, Jesus ele também apresentou as características necessárias para que um cristão possa ser identificado como participante do reino de Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, amados, e lemos os textos de Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, nós encontramos aí nesses versos as características que um cristão ele deve ter para ser contado como participante do reino de Deus. E a primeira característica que Jesus externa de um participante do reino de Deus é a pobreza de espírito. Jesus diz em Mateus 5:3 o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma das muitas perguntas que o estudante da Bíblia pode fazer com relação a esse texto de Mateus 5:3 é a seguinte: a que tipo de pobreza Jesus está se referindo aqui em Mateus 5:3? A que tipo de pobreza Jesus está se referindo aqui em Mateus 5:3? Jesus não está ensinando que os pobres são bem-aventurados, ok? Precisamos identificar isso. Jesus não está ensinando que os pobres são bem-aventurados. Nós poderíamos dizer que os pobres são bem-aventurados se nós não tivéssemos o relato de Mateus, se tivéssemos apenas o relato de Lucas. Se vocês abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo de número 6, e eu quero que você abra a sua Bíblia nesta manhã, Lucas capítulo de número 6, versículo de número 20. Vocês vão observar que quando Lucas registra as palavras de Jesus sobre as bem-aventuranças, ele escreve o seguinte: levantando ele os olhos para os discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Se nós tivéssemos apenas o relato de Lucas, nós poderíamos pregar e ensinar que os pobres, eles são bem-aventurados. Mas Mateus, ele registra as palavras completas de Jesus. Ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus não está ensinando que os pobres são bem-aventurados. Existem pessoas que são pobres e, entretanto, não são felizes. E existem pessoas que são pobres, mas, entretanto, parece que não tem falta de absolutamente nada. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço pessoas, amados, que não tem nem onde cair viva, porque morta cai em qualquer lugar. Mas são felizes. Você vai na casa daquela irmã, daquele irmãozinho humilde, e ele é feliz, é sorridente, está sempre
contente, sempre alegre, parece que não está passando por absolutamente nada. Então, Jesus não está ensinando aqui nesse texto que os pobres são bem-aventurados. Se Jesus estivesse ensinando que os pobres são bem-aventurados, então a igreja não poderia de maneira alguma ajudar aos mendigos, ajudar aos orfanatos, ajudar aos necessitados, porque se a igreja ajudasse a essa classe de pessoas, a igreja estaria tirando dessas pessoas a bênção da felicidade, da bem-aventurança. Então Jesus não está ensinando aqui que ser pobre é ser bem-aventurado. Jesus também não está se referindo aos pobres de espírito como sendo aquelas pessoas que não têm entusiasmo e metas na vida. Eu falei aqui uma vez que para nós que somos brasileiros, alguém que é pobre de espírito é alguém que não tem meta na vida. Você comumente fala com alguém, conversando, e diz, aquela pessoa, aquele fulano, aquela fulana, é uma pessoa pobre de espírito, ele não tem metas na vida, ele não tem lugar para ir, ele não tem direção, ele não tem objetivo. Então Jesus também não está se referindo a este tipo de pobreza. A palavra pobre usada por Jesus aqui nesse texto traz em si a ideia da genuína humildade que leva alguém a uma fiel dependência de Deus. Eu vou repetir. A palavra pobre usada por Jesus aqui neste texto traz em si a ideia da genuína humildade que leva alguém a uma fiel dependência de Deus. Qual é a maior característica de uma pessoa pobre? Dependência. Quem é pobre é totalmente dependente de algo, de coisas materiais. Então, a palavra que Jesus utiliza aqui, ela traz em si a ideia da genuína humildade que leva alguém a uma fiel dependência de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Nós temos aqui em Lucas, capítulo de número 18, amados, um exemplo dado pelo Senhor Jesus de dois homens. Eu quero que vocês prestem muita atenção na história desses dois homens. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 em diante, Jesus, ele começa a ensinar e diz o seguinte: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. Era dizimista, tá? Dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós temos a história de dois homens que estavam fazendo a mesma coisa, orando. Mas Jesus destaca aqui que um volta para casa justificado e o outro volta para casa condenado. Veja que ele se utiliza da oração para externar as suas obras, para externar aquilo que fazia. Era o famoso santarrão, né? Era o crente que jejuava 2 vezes na semana. Era o crente que constava o seu nome ali na relação dos dizimistas fiéis da igreja.
ele dava o dízimo, ele orava, ele jejuava, ele estava na igreja, ele participava dos cultos, ele visitava os órfãos, ele visitava os enfermos, ele pregava, ele fazia, ele acontecia, mas ele não tinha um espírito dependente de Deus. E aí Jesus conta a história do outro homem que, por outro lado, nem mesmo levantava os seus olhos aos céus, porque ele se julgava indigno de olhar para os céus, mas com a cabeça baixa, batendo no peito, com um coração humilde e um espírito pobre, ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz que este homem que orava com esta pobreza de espírito, com esta dependência de Deus, ele volta para sua casa justificado. Justificado. O apóstolo Paulo escreveu em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aleluia. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha o que Paulo escreve: dos quais eu sou o principal. Que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, vírgula, dos quais eu sou o principal. São palavras de um homem que trazia em si a característica da pobreza de espírito. Amados, o que nós estamos precisando hoje em dia nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos e do mundo são de cristãos que reconheçam quem realmente eles são, dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo uma época, amados, onde as pessoas estão recebendo tantas mensagens de autoestima que elas já têm em si uma imagem errada delas mesmas. Você já não ouve mais as pessoas pregarem e dizerem que nós somos miseráveis pecadores. As mensagens que ouvimos hoje são as seguintes: você nasceu para vencer. Olhe no espelho todas as manhãs e diga 3 vezes que você é vencedor e o seu dia vai ser melhor. As mensagens que nós ouvimos hoje é a seguinte: você nasceu para conquistar. Você não nasceu para perder. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é. E ninguém mais diz que você é merecedor do juízo de Deus. Mas que pela graça de Jesus Cristo você alcançou misericórdia aos olhos de Deus. Amém. Precisamos desenvolver em nós a pobreza de espírito outra vez. Descermos deste pedestal espiritual que estas mensagens e estes pregadores têm construído para cada um de nós. Olharmos com os olhos da Bíblia a realidade de quem somos. Efésios 2:9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Não vem das obras, para que ninguém o quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu mereço estar aqui. Ou eu mereço sentar nesta cadeira, ou eu mereço estar atrás deste púlpito. Ninguém merece estar aqui, amados. Ninguém merece estar aqui. Ninguém merece sentar nessas cadeiras. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pela misericórdia de um Deus que nos amou primeiro. Mesmo com as nossas imundícias. Porque ninguém machuca mais o coração de Deus do que nós. Ninguém. Os ímpios machucam o coração de Deus, mas nós que nos autodenominamos filhos de Deus, servos de Deus,
Constantemente estamos machucando e quebrando o coração de Deus com as nossas atitudes, com o nosso cristianismo infrutífero. E eu sei que ninguém dá glória a Deus nessa hora, porque o negócio fica estreito, mas é a realidade, amados. Pensando que somos o bam, como dizia um pastor que pregava aqui, quando na realidade não somos. Pensando que somos a última cocada, o último biscoito do pacote.